Amém? Glória a Deus. Boa noite, todos bem? Todos felizes, contentes, animados? Amém? Glória a Deus. Mais um culto. Que todos possam ser muito bem-vindos. Que Deus possa falar poderosamente ao coração de cada um. Vamos abrir em Oséias 11, do versículo 1 até o 4. Oséias 11, do 1 ao 4. Amém? O texto diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Agora o verso 4, acho que é um dos versos mais bonitos que tem na Bíblia. Eu atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre suas queixadas e me inclinei para lhes darem de comer. Atraí com cordas humanas, com laços de amor. Todos os dias Deus nos atrai como cordas humanas, nos atrai através da palavra de outras pessoas, com laços de amor. Todos os dias Ele vem, nos busca, mais uma vez fala, vamos caminhar de novo. Está desanimado, Ele vem, nos atrai mais uma vez. Está triste, Ele vem, nos atrai mais uma vez com o seu amor. O seu amor é infinito. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é nós mesmos, quando não correspondemos a esse amor. Todos os dias Deus quer um relacionamento comigo, com você. E hoje Ele te trouxe aqui porque Ele quer mais uma vez, Ele te atraiu na verdade com laços de amor, para falar o seu coração, para te abraçar, para te dar um beijo. Fala, meu filho, mesmo que está pesado as coisas, eu estou aqui com você. Mesmo que você está triste, eu estou aqui com você. Mesmo que pareça que nada vai funcionar, nada flui, eu estou aqui com você. Por isso que Ele te trouxe nessa noite. Amém? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. Quem puder ficar de pé, quem não puder pode ficar sentado mesmo. Vamos tirar um período de oração antes da nossa adoração aqui ao Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, entregamos esse culto para você, Senhor. Espírito Santo, toma o controle desse lugar, toma o controle das nossas vidas, toma o controle de tudo, Pai, toma o controle de tudo. Tira toda a nossa vaidade de estar aqui talvez na frente, tira todo o nosso ego, Senhor. Que só o Senhor apareça, Pai, que só o Senhor cresça, que só o Senhor venha falar aos nossos corações. Que as palavras que saírem daqui desse púlpito hoje não sejam meramente palavras humanas, mas sim o que o Senhor colocou, Pai, na boca do ministro nessa noite, Deus. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, enche esse lugar com a Tua presença, enche esse lugar aqui de alegria, Senhor. No nome de Jesus, nós entregamos e iniciamos esse culto aqui para Ti, Deus. Que o Senhor possa receber o bom grado, Senhor. Que estamos fazendo aqui da melhor maneira, da melhor forma, tudo para Ti, Deus. E fala no coração dos meus irmãos nessa noite. Aquele que está fraco, cansado, desanimado, renova as forças, Espírito Santo. Mostra que você está com Ele, que Ele possa te sentir nessa noite. Vem, Senhor, vem, Jesus, com os Teus beijos, com os Teus braços. Quando o Senhor chega no ambiente, quando o Senhor toca na nossa vida, tudo muda. Peça para o Senhor te tocar nessa noite. Peça para Ele falar com você nessa noite. Porque quando Ele te abraçar, quando Ele te beijar, quando a presença vir, nada mais vai importar, só a presença dEle. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus.
paz do Senhor, gente. Tudo bem? Como é bom, né? Louvar o Senhor, né? É gostoso, né? Meu Deus. E vamos continuar aqui adorando o Senhor, com nossos dízimos, nossas ofertas. Amém? E hoje, aqui reunidos como família, chegou o momento de semearmos na casa do Senhor, semearmos para o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra que nossos dízimos e ofertas devem vir do coração e não por obrigação. Devemos ofertar como fruto de amor e fidelidade a Deus. Lá em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse texto aqui em 2 Coríntios nos deixa claro que quando dizimamos e ofertamos com alegria e fidelidade, nós somos os maiores beneficiários, né? Nós somos abençoados também, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas, como diz no texto, faz abundar de toda a graça, né, em todos os campos da nossa vida, não só financeiramente, mas nos campos familiares, no nosso trabalho, em tudo, né? E Deus, Ele não esquece daquele que tem fidelidade com Ele. Deus honra aqueles que os honram, né? Deus honra aquele homem que honra a Ele, né? E nesse culto da família, onde aqui nós celebramos a unidade e o cuidado de Deus sobre a nossa casa, né? Vamos entregar aqui com fé, pois agora sabemos que quem planta com alegria, colhe com abundância, né? Vamos se colocar de pé para a gente orar. Oferta é um ato de adoração. Dízimo é uma declaração de fidelidade. E esses dois gestos, estamos mostrando e declarando a Deus a nossa confiança, a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos orar. Deus Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, como família, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Te agradecemos aqui, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso sustento e nossa fortaleza. Pois sem Ti, Senhor, não somos nada. Te agradecemos aqui por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoamos aqui, Senhor, cada irmão aqui, Senhor, cada casa aqui representada, Senhor. Que o Senhor vá e faça abundantemente mais do que eles esperam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, oramos a Ti, Senhor, te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, por cada que o Senhor tem feito por nós, Pai. Oramos aqui também, Senhor, pelo aquele que precisa de uma oportunidade de emprego, Senhor, que o Senhor vá abrindo portas, Pai. Oramos aqui também, Senhor, para aqueles que o Senhor abra portas de promoções na empresa daqueles que estão empregados, Senhor. Que o Senhor abra aumentos de salários aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
Que o Senhor venha, Senhor, sobre cada um aqui que necessita da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Aí temos aqui, vai colocar a chave Pix, para quem quiser. E o gasofilácio. Hoje eu acertei. Glória a Deus. Amém, gente. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé, não caminhamos. Amém? Hoje eu estou de folga, quem vai ministrar nosso irmão Luiz, vamos orar por ele. Amém, Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar tuas palavras na boca do teu servo, Deus. Usa ele como instrumento poderoso hoje para falar no nosso coração, na nossa alma. Através dele possa haver libertação, Senhor, às vezes de coisas que nos aprisionam ainda na alma, na mente, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo teu servo nessa noite. Amém. Amém, igreja, boa noite, tudo bom? Bom, podemos nos sentar, vamos começar nossa palavra de hoje. Amém, Senhor, que a sua glória venha hoje na igreja, que tudo que for falado aqui seja alimento e caia em terra fértil. Amém. Bom, irmãos, eu queria perguntar para vocês, o que hoje tem paralisado vocês? O que tem causado dúvida, insegurança? O que tem afligido o seu coração quando você acorda, quando você vai dormir? Qual é a sua preocupação, né? Fazendo até uma analogia com Davi, né? Qual o tamanho do seu gigante aí? Quando você olha para ele, ele causa medo? O que acontece, né? Porque falando sobre Davi também, quando Davi teve aquele desafio de lutar contra o gigante, Deus falou para ele o que ele precisava fazer. Muitas vezes a gente olha o nosso problema, olha o tamanho do gigante ou da situação, seja uma situação pessoal, que só você sabe o que está acontecendo, obrigado, ou uma situação que envolve contexto familiar, que aí você olha para aquele problema e não sabe como resolver. Às vezes é um problema que já está se arrastando há meses, anos, e você ainda não vê uma solução. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma enfermidade, e aquilo tem te afligido, né? Causado dúvida e medo. Só que com Davi, Deus, no momento em que Davi sempre conversava com Deus, Deus falou o que ele precisava fazer. No caso de Davi, era pegar as pedras e lutar contra o gigante. Aí eu pergunto, será que Deus já te falou o que você precisa fazer? Será que você precisa pegar as pedras no riacho e ir para a luta contra o gigante? Ou você deve fazer como
povo de Israel que marchou ao redor de Jericó até que a muralha caísse. Deus tem uma estratégia diferente para cada um para vencer uma situação, né? E você só vai ter a resposta do que precisa ser feito falando com Deus, perguntando, meditando, e Deus vai te dar a estratégia. Então vou pedir para o Wagner colocar o versículo. A gente vai começar lendo um versículo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Isso. A versão aqui está diferente, mas eu vou ler aqui a minha. E diz assim: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Eu gosto desse versículo porque esse tesouro espiritual que diz aqui é a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E nós somos esse vaso de barro aqui, que no contexto da época, o vaso de barro, né, o pote de barro, era usado para colocar itens que tinham grande valor, como perfume, entre outros, né? E o Espírito Santo, ele habita em nós. Uma vez que nós aceitamos conviver com ele, ele faz morada em nós. E esse Espírito Santo é maior do que tudo, maior do que os nossos problemas, maior do que qualquer situação. Foi maior do que Davi, foi maior do que a muralha de Jericó. E a gente, se for contar exemplos aqui do que Deus foi maior, tudo que Deus entrou, ele era maior do que o problema. E eu queria entrar aqui na história de um grande homem de Deus, que foi Elias, que também teve situações em que ele teve medo, ele se sentiu abalado pelo contexto da época, se escondeu, mas ele era um grande homem de Deus, assim como nós que buscamos a Deus, adoramos a Deus, a gente também tem medo, é uma situação natural. É impossível alguém falar que nunca teve medo de nada. Se alguém dizer isso alguma vez, está mentindo, porque não tem como ter medo. Você tem medo de coisas que envolvem você mesmo, e você tem medo de coisas que envolvem a sua família, seus filhos, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos também. Então, só contextualizando aqui, qual era o momento em que Elias vivia, né? Elias era um homem de Deus. Ele estava num contexto na época ali em que o rei Acabe, que era casado com Jezabel, eles eram idólatras. Então eles deixaram os costumes que era adorar a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar, e começaram a incluir ali no contexto da época o que seria uma obrigação, digamos assim, que era idolatrar a Baal. Então eles deixaram de seguir o que era a vontade de Deus e começaram a ser idólatras. E além de idólatras, eles começaram a perseguir o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Eles não queriam que os costumes de Israel e o que Deus ordenava ao povo fosse a prioridade. Então, nesse contexto, muitos homens de Deus, não só Elias, mas outros, começaram a ter medo. Em vez de usar o poder de Deus que nós lemos aqui em 2 Coríntios, né, que era esse tesouro espiritual, eles começaram a ter medo porque o povo estava perdido. Era um período também de muita fome, muita seca. E vocês podem ver, né? Até no nosso tempo aqui, quando é um período de muita crise, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de comida, as pessoas querem olhar para algo e ver uma solução. E muitas vezes essa solução vai vir em quem está na posição de destaque. No caso aqui, era o rei. Então o que ele fazia, o rei e a rainha, né? O que ele fazia, o que ele dizia ser o certo, o povo achava que isso era o que ia resolver o problema. Então vou pedir para o Wagner projetar aqui para a gente entrar já no versículo. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém. Então vamos ler aqui do 1 até o 4.
Algum tempo depois, no 3º ano de seca, então, essa fome, essa situação de pessoas morrendo, né, de fome, de seca, sem chuva, já era o 3º ano. O Senhor disse a Elias, que era o profeta de Deus: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chuva. Então Deus ia mandar chuva e a mensagem ia vir através do profeta Elias. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias. Quero destacar esse trecho aqui. Na minha versão está aqui, que no versículo 3, né? Obadias, o administrador do palácio, era um fiel adorador do Senhor Deus. Aí no versículo 4: e quando Jezabel estava matando os profetas, que era o que eu tinha comentado, né? Jezabel queria mudar o contexto ali da época e deixar de adorar a Deus, passar a adorar outros deuses, falsos deuses. Então ela começou a matar aqueles que pronunciavam a palavra de Deus para não ter concorrência, digamos assim. E Obadias, que a gente comentou aqui que era um fiel adorador de Deus, escondeu 100 profetas em 2 grupos, de 50 em cavernas, e providenciou comida e água para eles. Então aqui é engraçado, porque a gente lê aqui que Obadias era um fiel adorador de Deus, e ele era o mordomo ali do rei Acabe. Então tudo que Acabe precisava, pedia para ele fazer. E mesmo o versículo destacando que ele era um fiel adorador, ele se submeteu a não insistir na vontade de Deus. Ele era servo do rei, era adorador de Deus, mas via tudo o que estava acontecendo. E além de ser um adorador de Deus, ele escondeu os profetas de Deus. Escondeu 100 profetas e levava água e alimento escondido para eles. E agora, voltando aqui no versículo 5. Acabe, que era o rei, deu uma missão para Obadias, que era o seguinte: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os camelos e mulas, pois pode ser que a gente não tenha que matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um deveria examinar e sair, cada um para o seu lado. No versículo 7, Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias, que era esse profeta de Deus. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou seu rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? E aí no versículo 8, Elias responde: sim, sou eu. Respondeu o profeta: vá dizer ao seu patrão, ao rei, que estou aqui. Então, primeiro ponto que eu queria destacar, além dessa questão de Obadias ser um servo do Senhor e estar servindo o rei que não servia ao Senhor junto com a rainha Jezabel, o ponto que eu quero destacar é que quando nós servimos a Deus, a bandeira daquele Deus que nós servimos tem que ser aparente. Então, onde a gente chega, ou onde a gente convive, o que a gente fala, a maneira que a gente se expressa, tem que mostrar que nós somos servo de Deus, porque é assim que Obadias enxerga aquele homem vindo, ele reconhece que ele era Elias, e Elias confirma: sim, sou eu o homem de Deus que todos têm procurado para matar, né? Então, quando você é escolhido de Deus, não dá para se esconder. Você vai ser reconhecido como filho de Deus porque você é diferente. E principalmente em tempos de aflição, onde as pessoas, a gente até comentou uns cultos atrás que a gente meio que normalizou as pessoas serem doentes psicologicamente, doentes de tristeza, de mágoas, de tomar 2, 3 remédios para depressão, tristeza, ansiedade. E a gente meio que normalizou, acho que foi o Luiz que comentou, que
As pessoas até fazem um bate-papo assim, né? Que remédio você está tomando, resolveu para você, então eu vou tomar também. Nem procuram um médico e já é normal, assim, você ter todos esses problemas e achar que é normal, independente da idade, né? Doenças que antes a gente nem ouvia falar, hoje já é normal você encontrar no ambiente de trabalho. Provavelmente, se você puxar esse assunto, você vai encontrar mais gente que está tomando algum remédio para dormir. As pessoas não conseguem mais dormir, não conseguem mais ter paz, trabalha o dia todo, acorda cedo, faz essas coisas dentro de casa para a família, e quando deita na cama, que era o momento que elas deveriam relaxar, descansar, não consegue mais. E já é normal elas usarem remédio, né? Porque elas realmente não conseguem ser libertas disso. Então, nesses tempos de aflição, que era o que o povo aqui vivia, eles queriam uma solução. Apesar do rei ter mostrado que o caminho era outro, era adorar outros deuses, que a gente vai citar aqui, a solução era Deus. E muitas vezes na nossa vida as pessoas vão nos procurar, e às vezes Deus quer nos usar, Ele vai trazer uma pessoa que vai fazer um comentário, e aí fica a cargo da gente orar por aquela pessoa e falar: ó, eu tenho um Deus que pode te curar, tem um Deus que pode resolver essa sua insônia, essa sua tristeza extrema, essa depressão, essa síndrome do pânico, vontade de suicídio. Mas muitas vezes a gente se esconde e fala: ah, você está tomando esse remédio? Ah, que bom, então conheço gente que toma também, continua aí tomando e boa sorte. A gente às vezes se esconde e não fala sobre esse tesouro que a gente comentou aqui em 2 Coríntios, né? Esse tesouro espiritual, que é o Espírito Santo, que está só esperando nós como vaso se derramar para ele fluir, né? Então, voltando aqui no versículo 9 agora. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Porque Elias era procurado. Então, quando Obadias sai para procurar outros, encontra Elias, ele ficou com medo, porque se ele voltasse para o rei Acabe e dissesse que ele encontrou Elias, segundo ele mesmo, o rei ia matar ele. E no versículo 10 ele continua: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia para que esse rei jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E aí ele volta a ter medo de novo. Obadias, que a gente leu que era esse homem que era adorador e fiel ao Senhor. Aí no versículo 11 ele fala: e agora quer que eu vá dizer que o Senhor está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui o Espírito do Senhor o leve Elias para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar para Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele vai me matar. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Então aqui até um pouco contraditório, porque lá no começo Obadias é visto como um fiel adorador de Deus, e aqui no versículo 12 ele mesmo se intitula como um fiel adorador de Deus desde menino, e mesmo assim ele estava com medo do rei. Em duas situações ele não queria nem falar que ele achou Elias, e na outra ele diz: se eu for lá e falar que eu vi Elias e o rei voltar aqui e não achar você, ele vai me matar. E esse era um fiel adorador do Senhor, e estava com medo das consequências, medo do que o mundo, né, naquela época estava adorando, e ele, apesar de ser diferente, estava se escondendo. E o ponto que eu coloco aqui é que a gente precisa saber quem a gente é e reconhecer quem a gente é, porque muitas vezes a gente
sabe que a gente começou o culto aqui adorando a Deus, então acredito que nós somos adoradores de Deus. Nós separamos momentos de dízimos e ofertas que mostram a nossa fidelidade a Deus. E muitas vezes, mesmo sendo adorador e fiel a Deus, a gente acaba tendo medo das circunstâncias, medo de quando alguém no trabalho conta algum problema, a gente tem medo de orar ali, impor as mãos e falar: você está curado, você está liberto. Mas por que a gente tem medo, será, né? Por que isso acaba sendo um impeditivo para nós, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do elefante que é amarrado num tronco. Alguém já ouviu falar essa história aí? Conhece? Que é em alguns países da Ásia eles gostam de adestrar, né, o elefante. Então eles pegam ele ainda pequenininho e amarra num tronco assim, desse tamanho aqui, aí põe uma corda no tornozelo dele. E sempre que ele tenta fazer algo diferente do que o adestrador quer, ele apanha ou toma um choque ou alguma correção que não é para matar ele, é só para ele saber que ele não pode sair daquele círculo ali, né? E os elefantes têm costume de andar milhares de quilômetros, né? Que é a raiz deles é essa, andar. E quando esse elefante cresce, fica forte, chega a 8 toneladas, 10, tem a força de levantar um caminhão, um barco, ele continua amarrado ali naquele tronco de árvore, desse tamanho aqui, achando que ele não pode sair dali. E muitas vezes isso se aplica à nossa vida também. A gente vê pessoas sofrendo, literalmente às vezes morrendo na nossa frente, seja por vício, seja pela depressão, uso de drogas, álcool, qualquer tipo de hábito, né, ruim, vício. E a gente não se posiciona para orar por essa pessoa, impor as mãos, né? Muitas vezes a gente é esse elefante aqui também, que tem uma força absurda. Nossa força não é natural, mas é do Espírito Santo, que é muito maior do que qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente se limita, fica com dúvida, fica com medo. Será que eu imponho a mão? Será que eu oro agora? E se eu orar e não acontecer nada, né? A gente às vezes fica... Às vezes a gente até tem vontade de orar, mas e se eu orar e não acontecer nada? Chama para orar na casa de alguém. Ah, vem aqui orar por um parente meu, né? Aí se você vai lá e não muda, piora. Às vezes a gente fica com esse medo. Mas a gente acaba sendo esse elefante aqui, que tem um potencial enorme, mas às vezes por medo, traumas do passado, ou algo que alguém fez no começo da sua conversão, que te magoou, você trava e não desenvolve esse potencial que você tem, né? Depois a gente vai orar para que essas barreiras na mente, né, sejam quebradas. Vou pedir para o Wagner projetar Salmo 23, o versículo 4, para a gente ler e declarar com a nossa boca esse versículo, que esse versículo aqui tem que ser um norte na nossa vida, tem que ser algo que está impresso no nosso coração. Isso é Salmo 23, versículo 4, por favor. Isso, esse. Então, diz assim, bem conhecido esse versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou pedir para a gente ler esse versículo, e depois do ainda aqui, você vai dizer o seu nome, amém? Então, vamos lá. Ainda que eu, aí você fala o seu nome, Luiz Henrique, ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ler mais uma vez para... O ensaio ficou bom, mas vamos melhorar. Então vamos ler. Ainda que eu, Luiz Henrique,
ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Então, voltando aqui para a história de Elias, pedi para o Wagner colocar a gente está em 1 Reis 18. Vou pedir para o Wagner colocar o versículo 13. 1 Reis 18, versículo 13. Isso. Então, voltando aqui para o contexto de Elias, então Obadias encontra Elias e fica com medo de até falar onde ele estava, com medo de morrer. E aí no versículo 13 diz assim: por acaso, ainda é Obadias falando para Elias, por acaso não lhe contaram que Jezabel, que era a rainha da época, estava matando os profetas de Deus? Eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles. Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que está aqui? De novo, medo. Ele vai me matar. E aí Elias responde: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. E adivinha? Acabe não matou Obadias. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Então Obadias estava com medo de ser. Então era um medo que tinha na cabeça dele. Ele era fiel ao Senhor, temente a Deus, adorador. E o medo dele era nem falar onde Elias estava, porque 2 vezes ele cita aqui que se ele só falasse onde Elias estava, o rei ia matar ele. Ele conta e o rei não mata ele. Então muitas vezes a gente se prende um medo que só está na nossa cabeça. Não existe esse problema de verdade. E mesmo se existisse, Deus que a gente serve é maior que ele. Então no versículo 16, então Obadias conta para Acabe e Acabe sai para se encontrar com Elias. No versículo 17, quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você é o maior criador de problemas de Israel. E aí Elias responde: eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias: você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então aqui a gente já vê um posicionamento de alguém que tinha certeza do poder que ele carregava. Era digamos, um vaso corajoso, não era um vaso medroso, que está cheio do poder de Deus e fica com medo. Esse vaso aqui estava com coragem. Esse pote de barro aqui estava cheio de coragem. Então, o que aconteceu no Monte Carmelo, né? Ele pede para todos aqueles, era quase 1000, né? Incluindo os adoradores de Baal e da deusa Azera, dava quase 1000 pessoas, e ele sozinho. Aí ele pede para o rei anunciar para não só esses adoradores, esses pagãos, idólatras, irem até o Monte Carmelo, mas também todo o povo de Israel. Então ia ser um grande evento, todo o povo ia olhar o que ia acontecer. E aí Elias faz um desafio, que era, ele ia colocar sozinho ali. Imagina então Elias sozinho, do outro lado 1000 pessoas fazendo outra parte do desafio, e todo o povo vendo o que ia acontecer. Então Elias fala: a gente vai fazer 2 sacrifícios, o meu, do Deus que eu sirvo, e vocês com o Deus que vocês servem. E o Deus que consumir esse sacrifício com fogo é o verdadeiro Deus.
Aí os profetas de Baal devem ter dado risada, devem ter falado, bom, ele tá sozinho. A gente tá em quase 1000, vai ser fácil, né? Porque todo o povo já tá perdido na idolatria, a gente vai clamar aqui e o nosso Deus vai queimar o sacrifício. Então, Elias pede para preparar ali o sacrifício. E aí no decorrer do dia, os profetas de Baal estão lá clamando, pulando, cantando, fazendo tudo o que eles precisavam fazer para ver se o Deus deles respondia, e nada. Até uns versículos aqui, o profeta Elias começa a brincar, né? Ele fala, nossa, vocês estão gritando tanto, será que o Deus de vocês não está ouvindo, está ocupado com outra coisa, né? Porque deu meio-dia, ele já estava na metade do dia e nada, não mudava em nada. E aí ele começa a tirar sarro dos profetas de Baal ali. E aí, até que os próprios profetas se cansam, porque eles não tinham resposta. Estavam clamando para o nada. Deus deles não existia. E todo o povo era idólatra desses deuses. E aí Elias pede para se atentarem ao sacrifício dele, né? E ele não só pede isso, como ele pede para 3 vezes cobrirem de água o sacrifício dele ali, que ia ser consumido com fogo. Eu não sei se a gente às vezes faz churrasco, né? E é uma dificuldade às vezes você acender uma churrasqueira, né? Agora imagina você incinerar um sacrifício, que era um animal encharcado de água. Ele pediu por 3 vezes encharcar ali o sacrifício dele com água. Então, como eu digo, ele era um vaso corajoso, não era um vaso medroso. E aí, o que eles devem ter pensado? Bom, ele está jogando água, também não vai acender. A gente clamou o dia inteiro por Baal e outros deuses, não aconteceu nada. Ele vai clamar e o sacrifício dele também não vai. Ainda mais agora que ele molhou, agora que não vai acontecer mesmo. E aí no versículo 36, de pro Wagner projetar aqui. Isso. E aí no versículo 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e até as pedras, e o pó, e ainda secou toda a água que estava em volta. E vendo todo o povo, caíram sobre os teus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então tem um louvor que conta, um louvor muito bonito que conta essa passagem aqui, que eu gosto muito. Então imagina todo o povo ali reconhecendo que só o Senhor de Elias era Deus, não tinha outro, não tinha Baal, não tinha Azira, não tinha nenhum outro deus pagão, só o Senhor era Deus. Então um ponto que eu quero destacar aqui também é que Deus, aquele Deus que está no vaso de barro, ele quer manifestar a glória dele, e muitas vezes ele vai fazer isso em circunstâncias contrárias. Ele não vai manifestar a glória dele quando tudo é favorável, quando tudo parece que vai acontecer. Ele quer manifestar a glória dele quando todas ou algumas circunstâncias forem contrárias. Porque quando acontece, as pessoas reconhecem que se aconteceu e tudo era contrário para não acontecer, é porque foi Deus. Então, queria que a gente declarasse aqui. Eu vou falar uma vez a frase, a gente declara: Deus, mostra a sua glória através da minha vida.
Agora a gente, como igreja, declara isso. Deus, mostre a sua glória através da minha vida. Amém. E já chegando no final da nossa palavra aqui, como que Elias ouvia a Deus? Porque você vê que tinha Obadias, que se intitulou e disse que era um adorador de Deus e fiel. Além dele, tinham 100 profetas escondidos em cavernas, 50 em uma caverna, 50 em outra. Por que eles não eram usados ali contra Jezabel para pregar para o povo? Por que eles estavam escondidos com medo? Porque você precisa estar sensível para ouvir a direção de Deus. Você precisa estar buscando a Deus. Você precisa estar num momento de solitude, né? Que a gente fala quando você deixa as distrações de lado e aí tá só você e Deus no seu quarto, só você e Deus no carro, só você e Deus no ônibus, na sala, onde quer, no chuveiro. Tá só você e Deus. As distrações estão acontecendo ali, mas tá só você e Deus. Então, vou pedir para o Wagner colocar aqui o último trecho do nosso versículo, 1 Reis 19. A gente vai ler o versículo 11. Reis 19, isso, versículo 11. E aqui é Elias, esse Elias que a gente comentou. Porque que de todos os profetas da época, ele foi o único vaso corajoso ali, que tinha certeza que Deus ia fazer o que ele pedia. Então, Elias estava no Monte Horebe, e no versículo 11 diz assim: e ele disse, Deus falando com Elias, sai para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então um vento muito poderoso estava ali, mas Deus não estava nesse vento poderoso e barulhento. E depois desse vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada, ou uma voz doce e suave. E o Senhor estava ali, nessa voz doce e suave que falava com Elias. Então eu queria que a gente se colocasse de pé aqui, para que essa voz doce, suave, essa voz mansa e delicada também fale com a gente nos momentos de aflição, de medo, em que as pessoas nos procuram porque estão aflitas, estão desesperadas. Às vezes Deus colocou alguém, às vezes você fala, mas por que esse problema está acontecendo na minha família, ou na minha casa, ou no meu trabalho? Por que esse problema, por que essa situação está tão próxima de mim, né? Por que Deus não resolve isso? Às vezes a solução é você ouvir essa voz doce e suave, ser esse vaso corajoso, assim como foi Elias, e impor as mãos, entrar nesse problema de cabeça e resolver, porque os nossos problemas causam medo mesmo, incerteza, aflição. Mas o Deus que a gente serve, o Deus que a gente adorou aqui no começo do culto, Ele é maior que o próprio tempo que a gente vive hoje. O próprio tempo que a gente vive hoje não tem comparação com o tamanho do Deus que a gente serve. Então vou pedir para o Wagner colocar um louvor para a gente orar como igreja, profetizando que a gente não seja preso a medo, a aflição, a traumas do passado, ou até pôr a culpa em Deus por uma situação que às vezes Deus quer manifestar a glória dele, e além de manifestar a glória dele, Ele quer que você seja a ferramenta, você seja o Elias ali na sua situação,
E às vezes a gente não entende isso, a gente está tão ocupado com o barulho à nossa volta, o terremoto, o vento, o fogo, e Deus não está em nada disso. Deus está nessa voz mansa, essa voz doce e suave, né? Que às vezes você pensa em fazer algo, e aí vem uma voz que fala para não fazer. Ou você quer fazer algo, vem uma voz mansa e doce falando para você fazer aquilo. E Deus está nessa voz. Então, pedir para a igreja fechar os olhos para a gente orar, depois cantar esse louvor, amém? Amém, Senhor, que tudo que foi falado aqui, Pai, cai em terra fértil, Senhor, que a sua palavra encontre os corações, Deus, das pessoas que precisam. Nos usa como um vaso poderoso, cheio da vida de Deus, cheio da glória de Deus, seja para cura, para restauração, para restituição, para libertação, Senhor. Nos usa nesses dias, ó Pai, no trabalho, dentro de casa, na nossa família, na rua. Deus, nos usa, Pai. Tem tantas pessoas necessitadas, ó Pai, morrendo literalmente ao nosso lado, se perdendo. Assim como a gente mencionou aqui, Deus, pessoas que estão adorando, Deus, deuses falsos, idolatrando, Deus, ídolos, colecionando ídolos para elas que não vão trazer nada na vida delas, só vão causar mais dúvida, incerteza, medo e frustração, Senhor. Nos usa nesses dias para ser essa voz no deserto, essa voz num período de seca. E nos usa, Deus, como uma ferramenta poderosa, Deus. Nos capacita e que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, Senhor. Uma voz mansa, suave. Que a gente tenha os ouvidos atentos e sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos cantar esse louvor mais uma vez. Que diz pra gente não ser escravizado pelo medo. Mas aí você coloca tudo: medo, insegurança, frustrações do passado, mágoas que ficaram. Amém? Faça desse louvor a sua oração. Pode fechar seus olhos, se quiser sentar para orar também, se ajoelhar, fica à vontade. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Flui neste lugar, ó Pai. Flui, Senhor. Nos faz libertos, ó Pai, de todo medo, Senhor, toda escravidão, Senhor. Em nome de Jesus. Não nos deixe ser paralisados, Senhor, pelas circunstâncias, pelo mundo, Senhor. Nos dê coragem, ousadia, Senhor. Nos faça homens e mulheres de Deus ousados, Senhor, que não temem ao mundo, mas seguem a sua palavra com ousadia, Senhor. Colocam em prática tudo que os seus mandamentos ensinam, Senhor, em nome de Jesus. Nós sejamos essa voz no deserto, Senhor, no período de seca, de fome. Nos usa, Deus, poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continue adorando ao Senhor. Passagem na Bíblia que fala que devemos ser escravos da esperança, escravos do medo. Tudo que causa medo em você, tudo que causa paralisia, frustrações, assim como foi falado, que caia por terra hoje no nome de Jesus. Dá oportunidade para você. Se você sente alguma coisa que está te escravizando, um medo excessivo, talvez uma frustração, te paralisa de viver o melhor de Deus, o melhor das coisas no dia a dia. Se quiser vir aqui para a gente orar, fique à vontade, a gente vai orar por você, vamos repreender, quebrar. Nós devemos ser escravos da esperança, devemos sempre, todos os dias, falar: Deus, essa situação vai passar, porque eu te sirvo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu te amo.
Se você talvez não consegue falar isso com Deus e quiser ir à frente para a gente orar, pode vir. Se tem alguma outra situação também que você quer vir para a gente orar, pode ficar à vontade. A gente vai orar no nome de Jesus. Amém? Volta o lugar. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Não tenha mais medo. Filho de Deus. Não tenha mais medo de avançar. Eu não sou mais. Não tenha mais medo de declarar do medo. que sua casa servirá ao Senhor. Sou filho Em nome de Jesus. de Deus. Satanás, solta das mentes, solta do coração, solta de tudo que prende os meus irmãos, solta Escolhido fui. aquela angústia, aquela sensação de entrar em depressão, que caia por terra hoje no nome de Jesus. De novo nasci. Nós declaramos uma igreja Sua família. que ama ao Senhor, uma igreja liberta das amarras, no nome de Jesus. Eu não sou Quebra as cadeias hoje, Senhor. escravo do medo. Quebra o medo, Sou tira o jugo pesado, de no Deus. nome de Jesus. Eu não sou mais No nome de Jesus. escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Amém. Sou filho. Tem alguém que quer oração por algum específico? Se tem, Eu não fica bom. sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Comigo. Amém, Senhor, nós colocamos a vida do Donato diante de Ti, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é quem dá a última palavra, o último diagnóstico. E nós, como igreja, aqui profetizamos a cura total do Donato, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de morte sobre a vida dele. Nós declaramos vida sobre ele. Vida sobre ele, Senhor. Recupera ele ali, Senhor. Usa os médicos ali com o melhor tratamento, no nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos vida sobre ele, Senhor. Cuida dele nessa fase ali no hospital. Nós declaramos a cura completa dele, Senhor, sem nenhuma sequela, no nome de Jesus. Nós profetizamos como igreja, Senhor, a cura completa do Donato, Deus, no nome de Jesus, Pai. Ali todos os ossos que foram quebrados ali, órgãos que foram perfurados, no nome de Jesus, sejam restaurados agora, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre o teu servo ali, Senhor. Fala com ele, Deus. Eu não sei se ele te conhece ou não, Jesus, mas já começa a dar experiências com ele, mesmo nessa situação ali. Mostra que o Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar tudo, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a cura mais uma vez sobre o teu filho. Guarda ele, Senhor. Guarda ele. Que seja um testemunho, Senhor, o que o Senhor vai fazer na vida dele. No nome de Jesus. Amém. Glória. Amém.
Amém, meus irmãos. Vamos ser escravos da esperança e não do medo. Vamos profetizar, vamos usar a nossa boca assim como o Luiz falou, sem medo, se achamos que talvez não vai acontecer ou não. Profetiza, fala assim, vai acontecer no nome de Jesus. No nome de Jesus, não tenha medo, não tenha medo. Por mais que muitas vezes a gente acha que é impossível, nós servimos um Deus que é especialista em coisas impossíveis. Então nós temos que crer. Amém? Glória a Deus. Vamos se assentar só um pouquinho para me passar alguns avisos e a gente já vai encerrar o culto. Amém? Os nossos avisos conforme muitos já sabem aqui, mas nós temos também uma obra social aqui na igreja, que é a questão de arrecadação de cestas básicas e distribuição. Então, se caso alguém aqui estiver precisando ou conhece alguém que esteja precisando realmente de uma cesta básica, igual a gente sempre fala, né? Se tem eu quero. Não, é que realmente precisa. Entre em contato com a gente. Às vezes é uma conta de água, luz, um remédio que a pessoa está precisando ali. Fale com a gente também. Não tenha vergonha, ninguém vai ser exposto, ninguém vai lá abrir o armário da pessoa ou o seu. Fiquem à vontade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o nosso culto às quartas, provavelmente esse mês ainda a gente precisa definir só o horário. E vamos começar a fazer um culto de quarta de ensino e oração às quartas-feiras, tá bom? E é isso. Vamos levantar mais uma vez, exercício, glória a Deus. Estendam suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sempre estejam conosco, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado, amém.